Olá, pessoal. Boa tarde. Muita paz, muita luz. Que esse sábado seja um sábado iluminado para todos nós. Está começando agora o seu programa O Sentido da Vida. Eu sou Andressa Bispo, aqui de Barra Bonita, e todos os sábados, às 3 horas da tarde, eu venho aqui refletir junto com vocês sobre uma obra do nosso espírito querido, a mentora de Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles. E o livro aqui a ser estudado, o qual nós estamos refletindo, é o livro Entrega-te a Deus. Nós já estamos no capítulo 8 desse livro e estamos sempre buscando, nesse contexto, nesses ensinamentos, né, a sabedoria, o entendimento de tudo que nos permeia, de que nos norteia dentro da nossa existência humana como espíritos. Então, pessoal, fiquem ligados no nosso estudo para que a gente possa fazer essa viagem juntos com o pensamento da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por permitir que nós possamos estar aqui reunidos em torno da mensagem bendita e edificante que vem dos céus. E é claro, vamos também agradecer ao canal Renovando Consciências, que permite que esses estudos aconteçam, e aos nossos canais parceiros, que retransmitem essa programação, esses conteúdos, para que esses entendimentos, esses consolos cheguem a mais corações. Então, desde já o nosso muito obrigado. E vamos também, pessoal, agradecer a você que está aqui ligadinho com a gente, que acompanha a programação dos nossos canais, do canal Renovando Consciências, e vou pedir para vocês conhecerem a nossa página no Facebook, a nossa página intitulada Na Era do Espírito, com muito conteúdo também doutrinário, evangélico, e o nosso canal do YouTube, NEP Vê de Jesus, para que você possa ter acesso a outros conteúdos sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, tá ok? Bom, dando sequência, então, aqui nós estamos no capítulo 8, e esse capítulo 8 de Divaldo é um capítulo extenso, intitulado Pandemia Depressiva, onde Divaldo vai nos tratar, vai nos colocar diante de um problema mundial, de um problema que a cada dia acomete, que a cada dia invade os lares das nossas famílias aqui do nosso planeta Terra, a depressão. E aí, você sabe o que é depressão? Você já passou por um processo depressivo? Já saiu desse estado em que a alma e o corpo adoecem? Divaldo vai discorrer aqui, então, nesse capítulo, de forma profunda, quais as causas, os efeitos, as consequências e como sair desse estado depressivo da alma. Então, eu coloquei aqui já, alguns parágrafos que vão nos aclarar um pouquinho mais sobre o problema da depressão, para que a gente possa entender o que Divaldo quer nos contar, o que o Espírito Joana de Ângeles quer nos dizer sobre o problema da depressão. E ele começa nos dizendo o seguinte: inegavelmente o ser humano encontra-se enfermo, às vezes em transitório, em passageiro estado de bem-estar, que cede lugar a sucessivos desequilíbrios, quando surgem ocorrências predisponentes ou preponderantes para o surgimento das distonias.
Distonias aqui seriam as doenças do sistema nervoso, né? São as doenças, né, causadas pela nossa psique, pelo nosso psicológico, aonde refletimos no corpo esse estado. Então veja, pessoal, ele diz que inegavelmente o ser humano encontra-se enfermo. Nós temos que ter o segundo olhar a respeito dessa fala de Divaldo. Nós, como seres humanos, como espíritos habitando o corpo de carne encarnados, nós vivemos em constante equilíbrio e desequilíbrio. Ora, nós estamos bem, ora, nós estamos enfermos, seja do corpo, seja da mente. A questão é que a enfermidade, né, ela tem uma causa, ela tem uma raiz aonde tudo se inicia. E muitos de nós estamos nos encontrando ultimamente nesse estado de enfermidade, por conta de N situações, N motivos, N tribulações que vêm acontecendo na nossa vida aqui de espíritos, de criaturas humanas. E ele nos diz assim, que quando surgem ocorrências que predisponentes ou preponderantes para o surgimento dessas distonias acontecem, nós ficamos enfermos. Ou seja, no livro Os Missionários, André Luiz, no capítulo intitulado O Bem e o Mal, ele vai fazer uma pergunta muito interessante para o seu instrutor. E ele quer saber por que nós vivemos em constante desequilíbrio. Por que a gente sempre está mais ligado ao desequilíbrio mental, às enfermidades do espírito, do que o equilíbrio, a sanidade, né, espiritual. E o instrutor vai nos dizer o seguinte, que existe uma linha muito tênue, muito sutil, muito fina entre a sanidade, a insanidade, ou seja, entre o equilíbrio mental e o desequilíbrio. Ou, se você preferir, existe uma linha muito sutil entre o bem e o mal. E como nós estamos vindo de uma jornada evolutiva aonde nós escolhemos traçar primeiro o caminho do mal e nos apegamos, nos e cultivamos em nosso interior muitas imperfeições que nos colocam nesse caminho do mal, é difícil a gente poder adentrar de uma vez e deixar de forma exata o caminho do mal. Ou seja, constantemente nós vivemos revivendo em nós imperfeições das quais a gente tenta se libertar. E essas imperfeições muitas vezes nos colocam em desequilíbrio e enfermidades constantes do espírito. Mas para que a gente possa entender isso de uma maneira profunda, eu vou fazer minhas as palavras de Divaldo. E a gente vai tentando entender, então, quais os motivos, as causas, por que a gente se deprime tanto? Por que a gente sofre tanto? Por que nós vivemos constantemente em angústias das quais a gente não consegue resolver? Então, Divaldo, aqui nesse capítulo, vai dizer assim, sem desconsiderarmos as causas endógenas, ou seja, né, as causas interiores que possam geneticamente estar originando essas enfermidades, que são propiciadas pelo espírito desde o momento da sua reencarnação, ou seja, ao reencarnarmos, nós recebemos na nossa carga genética tudo aquilo que a gente vai necessitar ou não, como prova e como expiação aqui dentro da nossa jornada espiritual.
Então, a gente vai poder ter sim essa predisposição caso a gente resolva optar, escolher por um caminho mais tortuoso, mais difícil. Então, essa predisposição, ela fica ali adormecida se nós optarmos e decidirmos escolher, trilhar, caminhar pelo caminho do amor, do bem. Caso contrário, a gente tome uma outra decisão, a gente pode acordar essas predisposições que estão adormecidas, para que então, de uma forma educativa, de uma forma a fazer com que nós percebamos os erros que estão sendo cometidos, essas predisposições genéticas, elas afloram na tentativa de vir ao nosso próprio auxílio. Por incrível que pareça, essa dor, esse sofrimento o sofrimento pelo qual nós passamos é uma tentativa de nos acordar para a verdadeira realidade em que nós estamos inseridos. Então, ele coloca assim, aquelas exógenas, né, aquelas situações que vêm do exterior, como as perdas, o medo, acima referidos, né, como a gente já tratou, nos colocam um leque imenso da psicopatologia depressiva nefasta, ou seja, através de todas essas situações que vêm de fora e quais a gente ainda não sabe lidar, porque por mais que a gente se intitule espírita, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não sabe lidar com a perda, né, de uma pessoa amada, com a perda de um filho amado, de uma situação aonde nós vamos encontrar dificuldade de entendimento. Dificuldade de entendimento. Então, perder alguém que a gente ama, ter medo de uma situação que a gente não conhece, nos coloca, muitas vezes, em estados depressivos, melancólicos profundos. Você já deve ter contato, já deve ter conhecido alguém que morreu de tristeza por ter perdido um ente querido. Eu conheço muitas pessoas que depois da partida de um marido, de um filho, alguns meses depois, essa pessoa também desencarna. Porque ela se entrega à melancolia e à tristeza. E às vezes ela acaba desencarnando antes do previsto porque ela desistiu da vida. Então, se nós não entendemos que a felicidade não está no outro, que nós vivemos uma felicidade relativa, nós vamos passar muitas e muitas vezes ainda nesse ciclo de tristeza e de entrega à melancolia e à depressão, causando em nós não apenas a morte do corpo físico, mas também a morte espiritual. E ele continua nos dizendo assim: as estatísticas alarmantes dos suicídios encontram a sua gênese, a sua origem, quase sempre na depressão, desencadeada por circunstâncias aleatórias, sem objetivos bem definidos, delineados e sem segurança íntima que proporciona um equilíbrio real, o ser humano desfalece e deixa-se arrastar pela virose perversa e destrutiva. Hoje nós podemos considerar a depressão como uma pandemia viral, como um estado de alma que o mundo se encontra, está vivendo. Porque a maioria das criaturas encarnadas e desencarnadas não tem esses objetivos bem traçados e não tem a segurança íntima das leis divinas e das orientações de Jesus dentro do seu espírito
para que essas criaturas se afastem dessa virose mundial, que é a depressão. Então, ele coloca aqui: a depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratado. Então, ele já mostra para nós aqui, né, a causa de uma melancolia profunda. Esse termo melancolia, ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, pelos benfeitores espirituais. Nos tempos em que a codificação foi escrita, recebia o nome de melancolia, mas hoje ela é conhecida como depressão. E assim como os espíritos tratam sobre a melancolia no Evangelho segundo o Espiritismo, a benfeitora Joana de Ângeles também vem dar a sua contribuição aqui, nos dizendo que a depressão, como doença do espírito, deve ser tratada no espírito. Então não adianta, pessoal, a gente se entupir de remédio, nós irmos para as salas psiquiátricas, psicológicas, dos consultórios, das clínicas, buscando resolver um problema que a gente acha que é apenas físico, né, que é apenas do cérebro, quando na realidade é um problema da alma, é um problema do sentimento, é um problema do pensamento, é um problema de como você lida com as dificuldades e com as situações que se apresentam para você na vida. Porque há uma diferença muito grande entre viver bem e viver mal. No mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma orientação sobre, né, com qual olhar você vai passar pelas dificuldades da vida. Então, se as tribulações, né, para você, né, você vivê-las de forma a se torturar, a se flagelar, a se deprimir, a se refugiar dentro de um quarto escuro, a fugir das pessoas e dos problemas por não encontrar força, por fraqueza espiritual, você vai estar vivendo mal a vida e as tribulações que todo mundo passa. Porque o sofrimento não é exclusividade daquele ou daquele ser encarnado ou desencarnado. Todos, extremamente e exatamente todos, que aqui se encontram no mundo de provas e expiações, têm o que expiar e o que provar. Então, nós precisamos começar a olhar as dificuldades e os problemas de uma outra forma, para que a gente não adoeça. E Divaldo continua aqui nos dizendo, vou voltar aqui para vocês o texto. O mergulho na depressão, no entanto, não tem como finalidade essencial vivenciar apenas a dor, o sofrimento, mas proporcionar-se o encontro do ser com ele mesmo. Olha, então veja, aqui a gente já tem uma outra perspectiva daquele que mergulha na depressão. E a gente tem e encontra, talvez você nunca parou ou nunca se deu conta disso, mas até mesmo no estado depressivo existe um objetivo para a criatura que está passando pela dor e pelo sofrimento. Nesse mergulho depressivo, nesse mergulho onde existe a dor, há também o objetivo de encontrar-se. Ou seja, de olhar para você, para dentro de
tudo que você está vivendo, sentindo, pensando, e encontrar ali um objetivo, algo que faça valer a pena a sua existência como filho de Deus. Então, Divaldo continua escrevendo assim: depressão significa puxar para baixo, obrigando o espírito a refugiar-se nas reflexões internas, a refazer observações, a percorrer novos caminhos, convidando o ser humano para as conquistas externas, quase todas as suas buscas, as suas aspirações, cinge-se ao ter, ao adquirir, ao aparecer. Então veja, muitas criaturas hoje sofrem grandes tormentas por não conseguir ser ou por não conseguir ter aquilo que deseja. Então, não é apenas uma questão de relacionamento, não é apenas uma questão de frustração, de decepção vinda por uma outra pessoa ou pela perda daquela pessoa, mas é uma questão também de como nos encontramos na vida, de não aceitar as condições que nos são, de forma passageira, colocadas nessa existência. Então, a gente muitas vezes não aceita a miséria, a pobreza, a falta de recursos, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de cultura. Porque nós não aceitamos essas condições. Porque no nosso íntimo, como espíritos, a gente quer estar no lugar daquele que tem tudo isso. Por que o outro tem e vive e se comporta de uma forma que talvez eu queria estar vivendo e me comportando? Então, a nossa revolta diante das situações que nós não podemos mudar, mas que nos são necessárias, nos fogem, nos escapam do nosso entendimento, e por isso a gente se entrega à depressão e à tristeza profunda. E quando a gente fala numa depressão e numa tristeza profunda, a gente não está falando só em chorar, em querer deixar de viver. A gente está falando de uma situação de revolta contra Deus. Porque nós chegamos nessa situação de não aceitação, e quando a gente não aceita uma situação que nos é imposta por Deus, a gente se revolta e desfaz, rompe a nossa aliança com o Criador. E é aí que está o perigo. Porque toda vez que a gente rompe uma aliança com Deus e se afasta dele, o que sobra? O que sobra para a criatura encarnada e desencarnada, senão os espíritos imperfeitos e inferiores ao seu redor? Porque se você quebrou uma aliança com a espiritualidade superior, se você quebrou uma aliança com Deus, o que sobra para você como aliança, como amigo? Senão os inimigos, os algozes, aqueles que se comprazem no mal. Então é lucro, é vantagem você romper com os benfeitores, com o anjo da guarda, com Jesus e se entregar à tristeza? Aonde está a vantagem? Por um momento, nós podemos nos esconder na dor. Por um momento, por meses, por anos,
por sucessivas vidas, a gente pode fugir de quem nós somos e do nosso verdadeiro destino. Mas o que vai sobrar à sua volta, em torno de você, quando você se comporta dessa maneira? Existem duas forças no universo, duas forças, o bem e o mal, certo? E quando você não quer viver o bem, não quer experimentar a força do amor e dos caminhos designados, traçados por Deus, e dos códigos divinos ensinados por Jesus, o que você vai fazer? O que sobra? Se não, também se afundar no caminho do mal, trazendo mais dor e sofrimento para você e para outras pessoas. Então, se entristecer, sofrer, chorar, sentir saudades, é normal na vida da criatura humana. Porque nós estamos passando por experiências de dor e de amor. Então nós precisamos viver a dor para entender o amor. Nós precisamos ainda, com a nossa falta de entendimento e conhecimento, passar por algumas situações que a gente não compreende. Você poderia seguir um caminho reto sem experienciar o mal? Claro, claro. Nós somos obrigados a passar pela fileira da ignorância, da falta de conhecimento, não pela fileira do mal. Deus não pede, não exige, não determina que você faça mal a ninguém, nem a você mesmo. Tudo que provém do seu estado de maldade é consequência das suas atitudes e das suas ações, das suas escolhas. Não foi Deus que criou aquela situação de dor e sofrimento. Foram as suas escolhas que te colocaram no que você está hoje. Então, você passou por uma situação de ignorância, em vez de você escolher o caminho do bem, o caminho do sacrifício, da renúncia, o caminho aonde você, passaria por momentos difíceis, mas estaria amparado, você escolheu se revoltar, se distanciar. Você escolheu dizer não para aquela prova, para aquela expiação. Você quis se eximar. Você quis se isentar de uma vida difícil. De uma vida que muitas vezes colocaria você numa situação moral muito elevada. Porque o burilamento, a transformação, a lapidação de um objeto, de um cristal, de uma pedra bruta, é através da força, da martelada. Não tem como nós escolhermos mal e não ter consequências. Mas voltando aqui ainda para o texto de Divaldo, ele continua nos dizendo assim: todo aquele que atravessa em fase natural da existência física, mantendo-se lúcido e resolvido superar as sombras densas e alcança a claridade do dia de paz e da alegria de viver. Lamentavelmente, o enfermo entrega-se à lamúria, à reclamação,
ao autoabandono, passando a cultivar a autocompaixão, sou vítima de tudo, coitadinho de mim. E a revolta em relação aos demais que têm em conta de saudáveis, considerando-os imerecidamente privilegiados. Por que que só eu sofro? Por que que só eu vim com esse problema e o outro não? E ele diz assim, permitindo-se a autocomiseração, né, a autopunição, autossofrimento, pensa apenas em fugir, desistindo da luta em razão dos conflitos que assenhoreiam o desencanto que o domina. Quem se detém na marcha, quem para no meio da estrada, né, marcando todas as suas dificuldades, ou se recusa a tenacidade, né, a eficácia do trabalho, perde-se pelo caminho da evolução. Aplicar o tempo no pessimismo, nas conjecturas deprimentes, é maneira de ampliar o quadro da angústia, malbaratando a oportunidade de libertar-se da injunção penosa em que transita. Todos os indivíduos experimentam dificuldades e lutas, e sofrem tristezas e desencantos, negando-se alguns a permanecer nesse estado de aflição injustificável. Foi o que eu disse para vocês, todo mundo sofre. O problema é como você vai ver esse sofrimento. Quando ocorre a aceitação passiva da dificuldade e a submissão aos fenômenos internos afligentes, o enfermo necessita de assistência médica, não apenas de natureza psiquiátrica, mas também, vamos ver também qual é o tipo da natureza, de auxílio psicológico, a fim de sair da madorra, de arrebentar as algemas contristas da emoção enfermiça. A depressão pode ser superada caso o paciente opte pela luta e pela entregue-se com afinco. E a ela entregue-se com afinco, perdão. A concentração mental nos ideais do bem lentamente preenche o vazio existencial, estimulando os neurônios, as sinapses, restabelecendo o ritmo e a reprodução dos neuropeptídeos responsáveis pela alegria e dinamia da existência. Nesses comenos, a oração deve ser transformada em hábito de reflexão, utilizando-a com frequência, de modo que possa sintonizar com as fontes do bem, de onde procedem as energias saudáveis renovadoras. Qualquer atividade, mesmo que constituindo um grande esforço, levando à transpiração, constitui também eficiente procedimento terapêutico, ao lado dos exercícios físicos, tais as ginástica, a natação e as caminhadas. Indispensável se torna que o enfermo realize a parte que lhe diz respeito, desse modo cooperando para o próprio restabelecimento. Aqui, gente, eu vou fazer um resuminho para a gente poder entender melhor dessa parte que Divaldo está nos falando. Existe, né, uma fala muito interessante que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará, de Jesus. Então, toda vez que a gente nos encontrar enfermo, seja do corpo ou do espírito, nós, na nossa enfermidade, né, a gente precisa ter forças para fazer a parte que nos cabe. Então, você vai buscar ajuda terapêutica terrena, né? Não só nos consultórios psiquiátricos, mas nos consultórios psicológicos, mas também você deverá buscar uma transformação mental, espiritual e ajuda para que isso aconteça dentro de uma casa espírita ou qualquer outro setor de religiosidade que você se encontre. Nós vivemos em dois mundos. Nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Não adianta cuidar de um e abandonar o outro. Mesmo porque a raiz dos nossos males físicos são espirituais. Então, a partir do momento que você entende que você está com um problema espiritual,
você também entende que você precisa reaver alguma coisa. Então, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo diante das pessoas, o nosso egoísmo, as nossas atitudes egoístas na vida, né? Muitas vezes nos colocam numa depressão. Porque a gente não entende que cada um aqui tem o seu tempo. Cada pessoa vivendo aqui sobre a terra tem dia para chegar e dia para voltar para a pátria espiritual. E nós nos apegamos de uma forma demasiada a essas pessoas, que quando elas precisam retornar para a pátria, a gente não entende por que elas tiveram que partir. Mas é da lei divina que todos estejam de passagem aqui pela terra. Você também vai desencarnar. E vai ter a oportunidade de se reunir novamente com aquele que foi. Então, isso não deveria ser motivo para causar em você depressão. Porque nem tudo está perdido. Você pode até me dizer, era a única família que eu tinha, eu não tinha mais ninguém, agora estou vazio, estou vazia. Eu chego na minha casa, não tem mais ninguém. Não tem mais as pessoas ou a pessoa com quem eu convivia para eu conversar, para eu abraçar. Para eu amar e me sentir amado ou amada. Mas eu lhe digo que você está olhando apenas para a parte física, material. Porque se você olhar direito com os olhos da alma, e se você buscar entendimento, que a doutrina espírita te traz, nos traz, você vai descobrir que aqueles espíritos ainda estão aí perto de você, só que numa outra dimensão. Ainda estão velando, sentindo o mesmo carinho, auxiliando você nessa nova fase da sua vida, que é uma fase de carreira solo. Então veja, ninguém está sozinho. Nós estamos rodeados por espíritos desencarnados e encarnados o tempo todo. O problema é que às vezes a gente fecha o nosso coração, as portas do nosso sentimento para as outras pessoas. E achamos que vamos ficar esquecidos ou que aqueles que partiram vão esquecer da gente. E não é verdade. Não é verdade. Então, Divaldo, aqui nesse texto, ele vem nos trazer aqui a causa da depressão, as consequências e também o tratamento. E se você, seja por um momento financeiro difícil, seja por uma perda, seja pelo uso de entorpecentes, seja por um filho difícil, por pais difíceis, por uma família desestruturada, se você está passando por uma prova muito difícil, ou até mesmo uma situação expiatória, e está querendo se afundar, se ingressar numa depressão, o aviso aqui da espiritualidade, o tratamento, é muito claro. A sua dor e o seu sofrimento não vão diminuir. A situação não vai ficar mais fácil. Você não vai encontrar solução nem acalento da sua dor na depressão. Você só vai agravar. E para aquele que está pensando em suicídio, que acha que a morte vai resolver os seus problemas, saiba que a maior dor daquele que comete suicídio
que é a pior lei que você poderia ter quebrado contra Deus, a pior dor daquele que desiste da vida e que se entrega à morte é descobrir depois que está vivo e que nada vai mudar com a morte. Pelo contrário, você só irá agravar um momento difícil. Um momento difícil de dor, onde você poderia ter buscado ajuda, você vai trazer para você mais tormentas e mais sofrimento. Então, aproveitemos essa oportunidade que nós temos de conhecer a doutrina espírita e os seus ensinamentos, para entender que não existe desamparo, não existe dor eterna, sofrimento eterno. O que existe é dor. E o que vem de acalento, de encontro com a nossa dor, é amparo, é auxílio. É força que nos vem do alto toda vez que a gente busca. De algum lugar o amparo vem, desde que você não desista de você. A partir do momento que você não desistir de você mesmo e da vida, você será amparado. Você será auxiliado naquilo que você necessita. Então, a mensagem aqui é: não desista. Continue. Ore de manhã, ore à noite, peça forças, converse com Deus. Porque quando você se entregar à depressão, ao suicídio, a única coisa que vai te restar é mais sofrimento. E a caminhada depois de retorno é longa, é doída. Então, meus amigos, fica aqui hoje a reflexão desse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todo aquele que está passando por um momento difícil, eu já passei por momentos muito difíceis que eu achei que fosse entrar numa depressão. A depressão já me beirou muitas vezes. E eu acordo na madrugada em situações muito difíceis e converso com Deus e choro e falo para Ele: Senhor, sozinha eu não consigo, me ajuda. E a ajuda veio, graças a Deus. Porque senão eu não estaria aqui hoje para contar isso para vocês. Então, converse com Deus. Peça ajuda, porque muitas vezes a gente não tem força. A situação é muito difícil e a ajuda virá. Muito obrigada, muita paz a todos. A gente se vê aqui no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Um beijão.